Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página aqui 350 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Eu vou retroceder um parágrafo para a gente pegar o ritmo da leitura, parágrafo que a gente leu ontem, na página 349, o último parágrafo. Nós estamos aqui a contemplar, né, a epístola aos Gálatas, que ele escreveu, que São Paulo escreveu aos Gálatas. Então, no último parágrafo que a gente leu ontem, diz o seguinte: depois de ter abatido os adversários com as armas absolutamente taxativas da sua argumentação, Paulo torna-se de novo terno como uma mãe e dá livre curso aos seus sentimentos. Abre aspas. Filhinhos meus, porque sinto novamente as dores do parto, até que Jesus Cristo se forme em vós. Bem quisera eu estar convosco e mudar a minha linguagem, porque estou perplexo a vosso respeito. Fecha aspas. É espantoso verificar quantos recursos este homem reúne em si. Uma lógica implacável, uma férrea energia e uma ternura de sentimentos verdadeiramente maternal. Parece-se nisto ao seu divino mestre. Basta que recordemos a imagem utilizada por Cristo sobre a galinha que desejaria juntar os seus pintainhos sobre as asas. Os amigos do apóstolo devem ter ficado profundamente impressionados com esses acentos tão semelhantes aos de Cristo. Esse foi o parágrafo que nós lemos ontem, né? Paulo faz uma pausa no ditado e passa então ao ataque definitivo. Abre aspas. Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não lestes a lei? Então ele está respondendo aqui para aqueles que ficaram tocados pela pregação, né, dos cristãos judaizantes, né? Com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre em virtude da promessa. Essas coisas foram ditas por alegoria, porque essas duas mães representam as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão. É Agar, porque o Sinai é um monte da Arábia e corresponde a Jerusalém, daqui de baixo, a qual é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é do alto, é livre e é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama. Tu, que não estás com dores de parto, porque são muitos mais os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, mas assim
Como então aquele que tinha nascido segundo a carne perseguia o que tinha nascido segundo o Espírito, assim também agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale nada, mas sim o ser uma nova criatura. A todos os que seguirem esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo os estigmas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Assim seja. Fecha aspas, Gálatas 4, capítulo 4, versículos 21 a 31, capítulo 6, versículos 15 a 18. Aqui ele dá uma aula de interpretação das Escrituras, né? Fala das duas cidades, né? Que depois Santo Agostinho vai usar essa metáfora, né? Na cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade da escrava e a cidade da livre. Toda esta carta é um elevado cântico de louvor à cruz de Cristo, que desde então nunca mais se deixou de repetir na igreja. Ave crux spes única. Ave crux spes única. A cruz é o grande mistério em que Paulo resume tudo o que se opõe ao mundo. As feridas que recebeu em Listra, a serviço de Cristo, são as suas cartas de recomendação e o selo de seu apostolado. Como é vivo e real este esplêndido remate, se tivermos em conta que se dirigia aos Gálatas do Sul, que conheciam a origem dessas cicatrizes. Neste final, Paulo apareceu-nos como um velho general que descobre o peito diante das legiões rebeldes e lhes mostra as cicatrizes dos ferimentos sofridos para lhes provar que não tem motivos para envergonhar-se do seu chefe. Antes deveriam lembrar-se do dia em que derramara o sangue pelos seus soldados. Segundo Heródoto, um escravo que se refugiasse no templo de Heracles e se cobrisse com as insígnias do deus, já não podia ser tocado por ninguém. Do mesmo modo, Paulo sente-se seguro e protegido contra todas as inimizades por essas insígnias de Cristo. Expressão tirada do paganismo, né, de Heródoto. Com esse escrito magistral, o apóstolo dava à luz para Cristo, pela segunda vez e com grandes sofrimentos, os seus amados Gálatas. Podemos imaginar com que emoção e lágrimas nos olhos as comunidades da Galácia não terão ouvido a leitura desta epístola ou visto as grandes letras que Paulo tinha traçado de seu próprio punho. Gálatas 6:11.
não voltaremos a ouvir falar de semelhantes agitações naquela região da atividade missionária do apóstolo. Parece que seus adversários desapareceram e se lançaram como uma nuvem de gafanhotos sobre outras comunidades. Bem cedo os veremos aparecer em Corinto. Os aldeões da Galácia, que levaram a carta do seu apóstolo bem-amado pelo vale do Meandro até Antioquia, capital da Frígia, nem de longe suspeitavam de que precioso tesouro eram portadores. Um documento de liberdade de uma importância histórica mundial. Foi na Frígia que ressoou pela primeira vez a expressão liberdade cristã. Na cidade frígia de Hierápolis crescia, por essa época, o filho de uma escrava chamada Epicteto. Paralítico de nascença, esse liberto possuía um corpo fisicamente depauperado e uma alma sedenta de liberdade. Depois da expulsão dos filósofos de Roma, ocorrida no tempo de Domitiano, reunira à volta da sua cátedra em Nicópolis, onde Paulo passaria o seu último inverno, a flor da juventude romana, e ensinava esses jovens a salvaguardar a sua dignidade humana e a sua liberdade interior na corte imperial e na sua vida de funcionários. Se compararmos a doutrina estoica da liberdade, tal como a ensinava Epicteto, com os ensinamentos paulinos, poderemos formar uma ideia da imensa superioridade da concepção paulina. O conceito de liberdade de Epicteto é, abre aspas, um canto de louvor ao alto domínio do ser humano. Fecha aspas. A alma sempre pode refugiar-se num reino interior e subjetivo. Mas trata-se apenas de uma liberdade aparente que, por mais que enfrente com uma sutil dialética todas as barreiras, fatalidades e poderes do destino, não consegue desembaraçar-se das deficiências pessoais e do desacordo íntimo entre o pensamento e a vontade, e acaba assim por ficar prisioneira do seu próprio eu. Os ensinamentos do apóstolo sobre a liberdade consistem, pelo contrário, num, abre aspas, hino de louvor ao domínio de Deus, fecha aspas, que nos concedeu em Cristo o dom da liberdade objetiva e imperecível. Pela sua união com Cristo, Paulo participa de um mundo superior que lhe permite reconhecer integralmente a influência de todas as contingências externas e, no entanto, conservar uma superioridade intangível com relação a todas elas. A liberdade cristã que anuncia obriga o homem a desenvolver uma incrível atividade. Coloca-o numa salutar tensão entre os poderes da vida deste mundo e as forças do mundo que há de vir. A liberdade de Epicteto, em contrapartida, desemboca numa muda resignação do homem, entregue a si mesmo e prisioneiro do seu eu. A principal diferença entre as duas doutrinas reside no seguinte: em Paulo, chega-se a ser livre, compreendendo, mediante a fé,
a liberdade que Cristo nos conquistou. Em Epicteto, é uma martirizante autolibertação por meio do saber, da correção sucessiva de falsas concepções, de uma cegueira voluntária diante do futuro e das realidades brutais deste mundo. A liberdade cristã consiste em libertar-se do próprio eu pela entrega a Deus, ao passo que a autonomia do estoico e do homem moderno não passa de uma entrega a esse eu miserável, arbitrário e falível. Goethe descobriu em toda a sua profundidade a essência da liberdade cristã ao pôr na boca de sua Ifigênia estas palavras, abre aspas, é obedecendo que melhor sinto a minha alma em liberdade, fecha aspas. Toda a impotência do pensamento estoico de Epicteto manifesta-se na atitude que assumiu perante a morte. Para subtrair-se ao poder inexorável da morte, o estoico recorre ao suicídio. Ninguém há de negar que há qualquer coisa de simpático e mesmo de comovente na luta de Epicteto pela liberdade moral, que ganha em atrativo e mérito por sabermos que se trata de um antigo escravo, reduzido à pobreza e ao exílio. Parece-nos ouvir um eco fiel da sua doutrina da liberdade nos versos que um seu discípulo agradecido fez gravar cerca de 100 anos depois da redação da Epístola aos Gálatas, num rochedo próximo de Antioquia de Pisídia. Vamos aí aos versos do discípulo de Epicteto, né? Caminhante, lê esta inscrição e leva contigo um proveitoso conselho. Aprende que só é verdadeiramente livre aquele que o é pela virtude. Mede a liberdade do homem pela sua atitude para com a ordem natural das coisas. Verifica se é livre no seu modo de pensar e se traz dentro do peito um coração reto, pois é somente isto o que torna livre o homem. Assim, pois, deves julgar a liberdade, e não te enganarás. Mas é escravo, sim, arqui-escravo, não me assusta dizê-lo, quem se vangloria de grandes antepassados, mas é vil no seu coração. Escuta, ó forasteiro, Epicteto foi escravo por parte da sua mãe. Ele, que pela sua sabedoria se elevou como a água acima dos mortais. Oxalá, ó felicidade indizível, pudéssemos ainda agora ter um homem assim, nascido de uma escrava. Esse é os dizeres aqui do gravado, né? Num rochedo aqui. Enfim, 100 anos, diz aqui 100 anos depois da Epístola aos Gálatas, né? Então já estamos no segundo século, né? O homem por quem esta inscrição anseia como a maior dádiva feita à humanidade, tinha nascido havia muito tempo. Tinha percorrido a terra gálata e passara perto desse rochedo. Tinha escrito
aos mesmos Gálatas: fostes chamados à liberdade. Gálatas 5:13. Houve alguma vez na terra outro homem que, como ele, tivesse sabido reunir entrega e serviço aos outros com tamanha liberdade de espírito, que se fez tudo para todos, mas nunca foi servo dos homens? Quem pode ser mais livre entre os homens do que aquele que se desembaraçou de si próprio e é capaz de dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. É uma das expressões mais conhecidas, né, e famosas da Epístola aos Gálatas, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Qualquer outra liberdade, seja a liberdade estoica de Epicteto ou a liberdade do idealismo alemão, de um Kant ou de um Fichte, não é, no fundo, mais do que uma fuga da realidade. A fuga para o reino ilusório de uma falsa interioridade. Todo mundo moderno está baseado nisso, né? O próprio Epicteto percebeu a inconsistência da sua doutrina da liberdade, pois acabou por associar-se ao hino de louvor de Cleanto a Zeus e ao destino, cujas mãos deveriam conduzi-lo pelos caminhos desta vida. Mas Zeus era mudo, e nenhuma mão se estendeu do alto das nuvens, nem nenhuma divindade délfica lhe pôde dizer. Abre aspas. Por isso, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, versículo 36. Então aqui, nessa última parte, né, dos comentários do Padre Rosen, né, sobre a Epístola aos Gálatas, ele tenta nos explicar, né, nos dar uma aula do que é a liberdade cristã, né? O que Paulo oferecia aos Gálatas, o que ele oferecia aos Gálatas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A liberdade cristã, né, no fundo, você só conquista, né, quando você une a sua vontade à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, usando a própria vontade, né, que nas Escrituras sempre aparece como coração, né? Usando o próprio coração, você se une à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma do homem ser livre. Fora disso, você só tem a escravidão das paixões humanas, né? Sejam as mais baixas, sejam as mais altas. Mas são as paixões humanas que nos escravizam, né? No momento em que nós nos entregamos, né, nas mãos de Deus, nós ficamos livres do destino, né? Essa
essa escravidão ao destino, né? É terrível. A gente viu isso quando o padre Rosner comentou sobre o peso, né, que o destino tinha nos ombros dos pagãos, né? Então essa é a mensagem que Paulo levou aos Gálatas, né, através, por escrito através da carta aos Gálatas, né? Certamente ele tinha falado muito a eles, né, quando estava lá entre eles, né? Então acabamos de ler o comentário do padre Rosner, né, a respeito da carta de São Paulo aos Gálatas. E aqui nós vamos começar agora a ler os comentários que ele tem, juntamente com a história que ele vai nos contar, né, sobre a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que vai nos acompanhar aqui, porque a carta aos Coríntios ela tem muitos aspectos a serem comentados, né? Ela vai nos acompanhar aqui por alguns dias agora, essa carta, a primeira, né? A primeira carta. A sabedoria do mundo e a loucura da cruz. Loucura da cruz é a expressão dele, né? Do apóstolo. 1 Coríntios, capítulos de 1 a 4. Então ele vai comentar os primeiros 4 capítulos da Epístola aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios, né? Corinto. Já sabemos de quantos elementos díspares se formou esta colônia romana, este centro de comércio europeu, esta cidade de comerciantes e marinheiros, ressuscitada artificialmente por ordem de César 100 anos depois da sua destruição. Corinto. Podemos ver de que classes contrastantes da sociedade, desprovida de burguesia e de tradição, se constituiu a comunidade cristã, e as dificuldades que teve para encontrar a sua unidade. Corinto. Este nome evoca todo um mundo complexo, cheio de paradoxos e contradições, cheio de amor dos gregos pela liberdade e da estreiteza de espírito do gueto judaico, cheio de um sincero entusiasmo cristão e de um pueril espírito de partido, transbordante de dons carismáticos, aqueles dons que as pessoas adquiriam depois do batismo e da confirmação, né? Transbordante de dons carismáticos e da embriaguez dionisíaca. E no meio desse braseiro efervescente, no qual um mundo novo luta por nascer, ergue-se com solitária grandeza a figura de São Paulo. É, sem dúvida, um espírito superior, mas não olha para baixo, para aquele mar de paixões em ebulição, com desprezo, como faria o filósofo antigo. Olha-o com compaixão e interesse, repleto do melhor amor de Cristo, do Filho de Deus que descera ao encontro desta humanidade tão cheia de contradições, com seu coração ardente de Redentor. Corinto não tinha uma população rural bem estabelecida, como a Galácia, nem uma honrada classe média, como Filipos. A sua população flutuava constantemente
com o fluxo e refluxo ininterrupto dos mais variados estrangeiros. Não se respirava ali o ar áspero e puro do Sinai, mas a sufocante atmosfera da Afrodite do Acrocorinto. E o quadro que Paulo nos traça da comunidade cristã nas suas duas epístolas aos Coríntios não é lá muito lisonjeiro. Alguns críticos, pouco esclarecidos, censuram o cristianismo pelo fato de o evangelho da paz ter sido desmentido pela realidade logo no princípio. Mas limitam-se a olhar apenas para o exterior das coisas, para as manifestações de uma força exuberante, num período em que ainda não se tinha formado uma tradição cristã capaz de dominar e canalizar bem essas forças. Aliás, não deixava de haver em Corinto numerosas famílias cristãs exemplares, como as de Cloé, Estéfanes, Gaio, etc. Seja como for, não se pode compreender de maneira nenhuma o quadro selvagem que Paulo traça se não se tem presente o obscuro fundo histórico-cultural da época, a fragilidade da parte inferior da alma, extraordinariamente inclinada a toda espécie de intemperanças, de exaltações e êxtases. Já o vimos em Éfeso. Abre aspas. O helenismo, que é? Pergunta-se Schiller e responde: razão e ponderação. Então, para Schiller, né, filósofo alemão do século 18, 19, não estou bem certo aqui. Então, ele se pergunta o que é o helenismo e responde: razão e ponderação. Está muito errado no Schiller. Hoje sabemos como o poeta andava longe da verdade, excetuando-se talvez o período clássico, e mesmo assim. À medida que degeneravam as formas clássicas, desenvolvia-se mais e mais a inclinação enfermiça para uma espécie de falso misticismo que liberta a besta que existe no ser humano. Durante o tempo de São Paulo, residiu em Corinto. Foi bem sucedido durante o período em que São Paulo residiu em Corinto. Foi bem sucedido no seu propósito de manter elevado o nível moral da comunidade e de impor uma certa ordem. Mas desde então, haviam-se passado 4 anos e o aspecto da comunidade tinha mudado. A inconstância grega e o espírito de ampla liberdade bebido no Oriente tinham determinado um estado de coisas desconhecido na igreja. Como nunca tinha havido cidades gregas sem partidos ou grupos, e desde que o povo se tornara impotente do ponto de vista político, já não tinha nada sobre que decidir, a população passara a criar questões em torno de frivolidades. Agrupava-se em partidos a favor e contra os cantores, dançarinos e lutadores, como mais tarde aconteceria na despótica Bizâncio. Questões pessoais transformavam-se em problemas de fundo, e uma vertigem de falsa liberdade na vida moral era o sucedâneo para a falta de liberdade política.
o padre Rosen tem uma sutileza muito grande em descrever as situações, né? E, obviamente, um conhecimento grande também da situação, né? Então, ele aqui está descrevendo um povo, né? Que não tinha nada a se decidir sob o ponto de vista político, né? Não tinha, eles não decidiam os desígnios políticos. Então eles passavam a criar coisas importantes, entre aspas, para decidir e formar os partidos, né? Paulo estabelecera o princípio em que os cristãos estavam isentos da lei judaica. Como vimos, tinha sido um passo de grande audácia, pois a antiguidade, quer entre os judeus, quer entre os gentios, nada sabia sobre a liberdade de consciência. Essa coisa que a gente hoje tem conosco, né? A antiguidade não conhecia esse conceito, né? O apóstolo tinha captado genialmente uma ideia mestra de Jesus. A verdade vos libertará. E isso aqui tá famoso hoje aqui no Brasil, né? A verdade vos libertará. João 8:32. Introduzir-a na pregação cristã, dando assim origem ao espírito do Ocidente cristão e tornando-se o primeiro educador da Europa cristã. Mas que luta gigantesca teve de sustentar para preservar essa liberdade de todos os mal-entendidos. Com efeito, viu-se obrigado a defendê-la em duas frentes. Na Galácia, dos judaizantes de vistas curtas. Em Corinto, dos desenfreados apóstolos da liberdade, procedentes quer do partido liberal judeu, quer dos círculos dionisíacos. A esse delírio de liberdade vinha juntar-se um terceiro elemento que favorecia a formação de partidos: o intelectualismo grego. Bom, aqui nós vemos o seguinte: o conceito de liberdade hoje, principalmente hoje, né, depois de 2000 anos, depois do liberalismo, né, da Revolução Francesa, ele está completamente distorcido, né? O conceito de liberdade hoje é muito mais dionisíaco, né? É muito mais para esse lado dionisíaco, essa coisa de fazer o que se quer, né? A liberdade hoje é a liberdade de fazer o que se quer, né? Com uma nota, né? Vírgula, depois que você fala isso, né? Vírgula, alguns ainda dizem isso, né? Desde que você não ultrapasse a liberdade do outro, né? Então, essa liberdade instituída, né, pelos revolucionários, pelo iluminismo, né, ela é muito mais dionisíaca, né? Então, isso não é novo na humanidade, né? Isso não é novo na humanidade. Tem uma outra roupagem hoje, mas isso é antigo, feito à serra, né? Então Paulo, ele não veio trazer, é claro, essa liberdade. A liberdade cristã não é essa, né? Aliás, do ponto de vista atual, né, quem quiser ler
sob o conceito de liberdade cristã, confrontada com o liberalismo, pode ler uma encíclica extraordinária de Leão XIII, chamada Libertas. Essa encíclica é extraordinária, né? Trata da questão da liberdade. O que é liberdade para nós, né, da Igreja de Cristo? O que é a liberdade que Cristo nos veio trazer, né? Não é a liberdade dos dionisíacos, né? Bom, se vocês querem ter uma ideia dos dionisíacos, né, hoje em dia, bom, para qualquer lado que você olha, você tem os dionisíacos hoje, né? Mas olha para a devassidão pornográfica da nossa sociedade, é mais ou menos isso, né? Olha para certas figuras que fazem sucesso hoje, né? Por aí, né? Que você vai ver essa liberdade dionisíaca, né? Essas moças que andam praticamente nuas por aí, que fazem muito sucesso, né? Esses bailes funks, né? Isso tudo são aspectos dionisíacos da nossa sociedade. Essa é a liberdade, né? Que Paulo se defrontou lá, né? Então, deixa eu ver aqui onde é o melhor. Então vamos ler mais uns parágrafos aqui. Sócrates, 3 séculos antes, tinha alicerçado a ação moral no conhecimento. Em Corinto, sustentava-se então a tese de que o essencial do cristianismo era o conhecimento. O conhecimento cristão determinava o grau de perfeição do cristão e conferia-lhe a possibilidade de uma conduta autônoma na vida. A consequência foi uma falsa interioridade, porque se a comunhão do homem com Deus não procede da fé, mas de um conhecimento superior, o olhar volta-se exclusivamente para o interior e a pessoa passa a buscar a manifestação de Deus no seu íntimo. Isso é gnose, né? Isso é a libertação pelo conhecimento. Enfim, é o centro da ideia gnóstica, né? Dessa forma, o mundo exterior e a atividade neste mundo perdiam o seu valor. E essa espécie de sábio cristão perdia todo o interesse pela vida da comunidade, isolando-se em si mesmo. Os fatos da vida real pareciam-lhe simples alegorias, e ele passava a buscar a união com Deus através do pensamento e da filosofia mística. Propriamente gnose mesmo, né? Esta foi, com efeito, a grande tentação do espírito grego. E a igreja grega, empenhada em desligar-se das suas relações vitais com o Ocidente, sucumbiria mais tarde a esse perigo. Além disso, o espírito helênico apresentava também fortes traços de individualismo, e os gregos tinham dificuldade em compreender o motivo pelo qual Paulo era um partidário tão convicto da comunidade e unidade eclesiásticas. Por fim, havia ainda uma terceira tentação oriunda do pensamento grego. A ética grega não só se pautava unicamente pelo conhecimento, como estava também dominada pelo desejo de felicidade pessoal.
Esse eudemonismo era incapaz de compreender a pregação paulina sobre a cruz. Como podia um grego, nessas condições, deter-se diante da cruz de Cristo e ver nela o esplendor da graça divina? Veja, gente, essa é a mesma perspectiva que tem hoje o pagão moderno. Tem horror à cruz. Né? Horror à cruz. Aliás, mesmo dentro das igrejas, né? Da nossa igreja, né? Nos últimos 50, 60 anos, né? As cruzes foram desaparecendo das igrejas, né? E muitas que sobraram não tem Nosso Senhor pregado nela, né? É só um símbolo assim de madeira, né? Então, como podia um grego, nessas condições, deter-se diante da cruz de Cristo e ver nela o esplendor da graça divina? Então, como um pagão moderno, né, pode fazer a mesma coisa, né? Como podia sentir-se impelido a ouvir um mensageiro de Deus cujo destino era ser constantemente humilhado? Como gregos, era natural que os coríntios desejassem que o seu apóstolo não se expusesse continuamente a perigos de morte e que deixasse de lado o trabalho manual. Também uma coisa degradante, né? O trabalho manual. Então, a própria figura de Paulo, né, era uma figura que não era muito simpática ao espírito grego, né? Não só ele pregava, não é? Em nome de um indivíduo, né, que morreu na cruz. Quer dizer, não há nenhum sinal mais evidente do fracasso, né, dessa pessoa que morreu na cruz. Mas ele mesmo, né, era uma figura mais ou menos parecida, né? Um pobretão, né? Que corria sempre perigo. A vida dele corria sempre perigo. Estava sempre em perigo. Né? Ele tinha que trabalhar para sobreviver, trabalhos manuais, que não era uma coisa que os gregos admiravam. Não é? Então, a cruz, a figura de Paulo, não é? Se era muito eram coisas muito pouco atrativas, né, ao espírito grego e ao espírito moderno, né? E ao espírito moderno, tá certo? Eu vou terminar exatamente aqui na página 356, no último parágrafo da página, e a gente retoma, se Deus quiser, amanhã aqui esse longo comentário sobre. Então nós estamos falando ainda de Corinto, né? Justamente para entender por que Paulo vai escrever aos Coríntios daquela forma que ele faz nas duas epístolas, né? Então estamos tendo uma fotografia, né, de Corinto aqui, e o quanto Corinto parece, né, com a nossa sociedade hoje, né? A Aline está falando aqui que existem situações hoje também que a sociedade tem uma certa repulsa, né,
a sociedade moderna, né? Ela está falando da mulher, né? Que se torna dona de casa, né? A tornar-se dona de casa hoje é um rebaixamento, né? É visto pelo mundo como um rebaixamento, né? Ela constrói a vida, se forma, às vezes num curso universitário, né? E depois se dedica a ser dona de casa. É isso mesmo, Aline. Esses trabalho manual, aliás, no Brasil, gente, o brasileiro tem uma história muito interessante com esse negócio de trabalho manual, né? Não sei se vocês sabem, o Barão de Mauá foi o primeiro brasileiro que tentou alguma coisa em termos de industrialização no Brasil, né? Quando ele montou a primeira indústria dele no Brasil, ele não conseguia brasileiros para serem operários dessa indústria. Não sei se vocês conhecem essa história. Ele teve que importar operários da Inglaterra para trabalhar nas indústrias dele aqui no Brasil, porque os brasileiros achavam que isso era uma coisa de baixo nível, que não estava na altura dos brasileiros, né? Trabalharem como operários. Era um rebaixamento insuportável, né? Então, assim, nós temos isso aqui, né, no Brasil. Mas, assim, essa era a situação também de Corinto, né? Assim, o Brasil tem outros aspectos muito interessantes também, né? Mas essa questão do rebaixamento, né, social, né, ligado a essa superioridade intelectual, moral, etc., é uma coisa que se dá hoje ainda, né? A Ana Paula levantou a mão. Essa leitura de hoje me deu uma impressão assim de como que a história vai se repetindo. Altos e baixos, conquista, quedas, retorno. Exatamente. Isso mostra também, Ana Paula, pra gente, né, que quando a gente vê alguma coisa acontecer, né, e a gente fala, puxa, esse negócio é novo, nunca aconteceu no mundo. Pode estudar que vocês vão ver que em certa época as características se apresentaram mais ou menos da mesma forma, né? Há uma certa... O homem, ele sempre está reciclando erros antigos, né? As próprios comportamentos, né? Ontem eu estava a comentar, né, sobre uma tendência na aula sobre Revolução Francesa. Estava a comentar sobre a tendência, sobre essa coisa do transhumanismo, né, que hoje é uma coisa nova, né? O pessoal tá achando que esse negócio de transhumanismo é um negócio absolutamente novo, nunca aconteceu isso no mundo, etc, etc. Que é a tentativa de mudar a natureza humana, né? Hoje, através de tecnologias, através além do ensino, né, de técnicas de dominação, etc, etc. Eu estava lendo um texto ontem de Rousseau que dizia exatamente isso. Nós temos que mudar para fazer toda essa coisa que eu quero fazer, o Rousseau dizendo, né? Nós temos que mudar a natureza humana, né? Nós temos que transformar o homem, nós temos que destruir os valores próprios do ser humano que hoje ele tem e introduzir nele valores estranhos
né, que o faça mais maleável no caso dele, a vontade geral. Né? Nós temos que mudar o ser humano. Na época do Rousseau, ele dizia o seguinte: nós temos que mudar o ser humano para ele aceitar, né, a vontade geral sem reclamar muito. Isso é uma coisa de 200, 300 anos atrás. Né? E hoje a gente estuda o tal transhumanismo como se fosse uma coisa nova. Né? Então, assim, essas coisas, essa coisa da humanidade, por isso é que a igreja, ela também sempre é muito repetitiva. Né? Porque ela sabe que a natureza do homem, ela está sempre inquieta, e ela sempre vai descobrir, nessa inquietação, não é? As tendências mais íntimas do ser humano que vão para caminhos errados. E essas tendências são as mesmas. Por isso que os homens antigos já tinham descoberto essas coisas. Né? Enfim, as orgias da antiguidade, né, se parecem muito com os bailes funks. Isso não é novo. Quer dizer, tem uma roupagem nova, obviamente, né? Tem uma roupagem nova. Mas assim, os instintos são os mesmos, a degradação é a mesma, né? O desrespeito é o mesmo. Enfim, né? As características principais são as mesmas. Então é sempre isso mesmo. Né? Por isso que a igreja é paciente. Né? E Deus tem que ser paciente com a gente. Né? Não é à toa que a gente, no nível pessoal, não é? A gente vai no confessionário toda vez confessar os mesmos pecados. Né? Nós somos de uma precisão para o mal, para o pecado, assim, impressionante. Nossa. Então, isso é o retrato do pecado original, né? Sempre nos fazendo cair nas mesmas coisas. Né? A Aline está assim: hoje, como dona de casa, tenho muito mais tempo de estudar e de ler. E com uma vontade muito maior, uma sede da verdade, mesmo tendo minhas obrigações de Estado. Pois ué, é claro. Porque, assim, veja que você descobriu a liberdade de ser dona de casa, que para a maioria das pessoas é escravidão. Tá vendo, Aline? É isso, quer dizer, para muitos, ser dona de casa é uma escravidão. Você está dizendo o seguinte: eu sou muito mais livre hoje, mesmo tendo as minhas obrigações de Estado como dona de casa, do que se eu tivesse em outro lugar. Né? Isso mesmo. Ana Paula levantou a mão aí. É que, voltando ao que o senhor disse há pouco, né, a respeito de uma roupagem nova para as coisas, não é à toa que eu ouvi um padre falando, já não sei mais, não lembro mais quem foi, que o trabalho de salvação ele é pessoal mesmo, porque não adianta, né? As coisas se repetem, elas vêm, né? São Paulo na época dele já achava que o mundo ia acabar de tanto das coisas que ele via, né? Nessas comunidades, e hoje nós estamos aqui pensando a mesma coisa. Então, quer dizer, o que existe no mundo está aí para todos, né? E a gente tem que buscar a salvação da nossa alma, assim, é um trabalho pessoal mesmo. E se nesse meio do caminho a gente consegue até influenciar alguém, que ótimo, né? Mas não tem muita saída disso. Não tem, não. As pessoas hoje, elas têm Me deu um desânimo aqui. Não, mas você sabe por quê? Eu tenho uma tendência a ser mais otimista. Não faça isso, não. Você sabe o que é? É porque as pessoas... Por que bate esse desânimo, né? É porque as pessoas hoje, elas se convenceram de que elas são importantes demais.
de que sim, porque talvez pela tecnologia que nós temos hoje, né, a gente pode gravar um vídeo e ter milhares e milhões de visualizações, a gente tem aquele a falsa impressão de que a gente tem um poder muito grande sobre as pessoas, mas é mínimo a nossa. Por isso que quando a gente se entrega a um tipo de qualquer de trabalho de apostolado, seja dentro da família, seja numa comunidade maior, a gente nunca pode perder a noção de que o trabalho da gente é muito pequenininho, tá certo? E que se a gente não contar com a graça de Deus, nada será feito, nada, absolutamente nada. A nossa vida é muito a nossa vida é muito limitada, ela é muito medíocre. A palavra certa é essa. E a gente não pode se enganar, entendeu? A gente não pode se enganar, nem enganar os outros, né? Assim, a gente tem que se contentar com aquilo que Deus nos deu e fazer o melhor possível com aquilo, né? Aquela parábola dos dinheiros que Nosso Senhor dá, o proprietário dá para cada um dos empregados, né? E cada um tem que fazer o melhor com aquela moedinha, né, que Deus deu. E às vezes o melhor não vai ter nenhum impacto, não vai te trazer sucesso nenhum, né? E outra coisa, essa coisa do sucesso é uma coisa terrível, né? Porque você mede o seu sucesso por coisas que não tem nada a ver com o verdadeiro sucesso, né? Que é às vezes dinheiro, às vezes, enfim, cliques na internet, às vezes amigos que você faz, enfim. Mas o nosso trabalho é de formiguinha, o Ana Paula. E se você nunca perder isso de vista, você nunca se desanimará, né? Você nunca se desanimará. O trabalho é de formiguinha, né? Paulo, quando fazia o trabalho dele, ele estava preocupado com aquelas pessoas que estavam próximas, com aquela comunidade pequena de Corinto, com a comunidade pequena de Éfeso, a comunidade pequena dos Tessalonicenses, enfim, dos Gálatas. Ele nunca se preocupou com nada mais do que aquilo que estava próximo dele, né? A gente tem que se preocupar com os próximos. Nosso Senhor falava isso, né? E a gente hoje encara próximo como os povos que sofrem na África, os aborígenes da Austrália. Professor, mas eu estou pensando nos próximos de casa mesmo. Exatamente, é isso que nós temos que preocupar. Que peleja, vou falar para o senhor. É isso que nós temos que preocupar mesmo. Ontem o senhor falou de filhos, eu não tenho filhos, mas eu pensei nos meus pais, assim, então. Não. É difícil, de casa. Mas e os sobrinhos? Você tem sobrinho, que você se preocupa muito com eles. Sim. Pois é. Essa coisa Mas eu dependo muito dos pais dos meus sobrinhos, que são os meus irmãos e cunhados. E vou falar para o senhor, e às vezes eu tenho usado a tática de pedir a gente em que eles, porque é aquela coisa de que os de casa não fazem milagre, né? Santo de casa não faz milagre. Então eu às vezes eu peço alguém que eles conhecem, que tem alguma ascendência sobre eles para falar alguma coisa. E aí, às vezes, por essa maneira indireta, vai dando mais certo, sabe? Santo de casa não faz milagre. Eu mesma falar. Santo de casa não faz milagre. E dá fricção. Mas então deixa eu te contar a seguinte. Mas deixa eu te contar a seguinte situação, então. Imagina uma mãe, né, que queira criar o filho de uma certa forma,
contrária à que o pai quer. Imagina que o seu conflito é em relação aos seus sobrinhos e em relação aos pais do seu sobrinho, né? Sua irmã, seu cunhado, ou seu irmão, seu cunhado. Mas imagina que esse conflito pode ocorrer dentro da própria família. Você poderia ter filho, querer dar uma instrução, uma direção na vida do seu filho, de certa forma, obviamente, católica, etc. E o seu próprio esposo ser contrário a isso. Imagina que esse conflito está fora da sua esfera familiar. Quer dizer, está fora assim, no sentido da sua família, você e o Márcio, né? Mas imagina se estivesse dentro. Quantas famílias não se confrontam com esse problema? Não é? Quantas famílias não têm um dos cônjuges católicos e outro não? Quantas, não é? E quantas... Como isso é difícil, né? Nós temos exemplos disso, inclusive exemplos nobres, né? Disso em relação por exemplo, um exemplo conhecido nosso, né? Me ocorre aqui Chesterton, né? Que quando ele atrasou muito a conversão dele à Igreja Católica por causa da esposa, que era anglicana, não é? Depois, naturalmente, os dois morreram católicos, graças a Deus, né? Sim, a Aline lembra aqui Santa Mônica, né, com Santo Agostinho. Então, esse conflito que você vive, muitas famílias vivem dentro da própria casa, né? Eu estou dizendo o seguinte, que isso não é porque você tenha ou não um filho, não é? É porque você é católica, por isso que você tem esse conflito. Porque você quer, obviamente, dentro da sua família, fazer um apostolado. Esse conflito nasce daquele impulso nosso, né, de salvar as almas dos nossos próximos. É um conflito absolutamente natural. Todos nós temos esse conflito dentro da própria casa, né? Não tem jeito de ficar livre disso. Imagina as primeiras. Não estou sozinha, não, né? Não. Imagina as primeiras famílias cristãs, né? Eu sempre sugiro para vocês aquele romance, né? Que virou filme, ficou famoso, né? O Quo Vadis, né? Que é um romance de uma cristã que se envolve com um romano, pagão romano, né? E ao longo do romance é uma luta dela para converter o cidadão romano lá, né, ao cristianismo. É um romance do princípio do cristianismo. Mas essa é a história de todas as famílias cristãs desde da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa se converte, a outra não, vai discutir nas famílias, enfim. Só coisa sem fim. Isso não vai acabar, né? Por causa justamente do impulso que nós temos, né, ao nos convertermos, de converter as outras pessoas, né? Esse impulso é muito forte. Ele vai se acalmar, os métodos vão mudando, né? Porque quando a gente se converte, já adulto, né, a gente tem um ímpeto muito mais colérico, né? A gente briga muito e ele vai se acalmando ao longo dos tempos, mas ele existe sempre, né? Não tem... e é bom a gente lembrar, né, que a gente fica querendo converter o mundo inteiro, etc. Quando a gente olha para a família da gente, você fala, poxa, eu tenho que me dedicar aqui, né? Porque antes de converter o mundo, eu tenho que converter os que estão próximos de mim, né? Então essa é
é uma coisa sem fim, né? E todos nós temos história para contar das nossas famílias, não tem dúvida. A gente, enfim, a Aline ainda está digitando aqui. Pergunto se vocês têm mais alguma. Meu mundinho não convertido. Isso mesmo. Nós temos sempre que preocupar com isso, né? Tem mais alguém que tenha alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague aí a paciência, a presença, a participação. Tenham todos um santo dia. E amanhã nós retomaremos, se Deus quiser, na página 356 aqui do livro, a leitura. Certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.